meninas, olha eu aqui de novo e hoje eu vim trazer uma fofoca. Não, vim fofocar um pouquinho com vocês sobre uma situação que aconteceu no mundo dos famosos, que foi uma bomba, que foi a separação de Andressa Suíta e Gustavo Lima. Tá vendo? Quem diria, o casal Margarina acabou se separando. Antes deles se separarem, a Andressa Suíta, ela deu uma entrevista para um colunista muito famoso chamado Léo Dias, falando um pouquinho da relação deles e da carreira, dos filhos, enfim. E Léo Dias fez uma pergunta para ela, bem íntima, a respeito da relação e como se deu o casamento e até sobre essa questão de regime de bens. E ela respondeu da seguinte forma: disse que quando eles decidiram se casar, ela optou pelo regime de separação total de bens, com o intuito de demonstrar todo o seu amor por Gustavo Lima e que ela estava dentro dessa relação apenas por amor e não por interesse. Pois é, gente, eu vim conversar com vocês e refletir com vocês a respeito desse assunto, que é muito, mas muito importante para a mulher. Ela optou por esse regime de separação total de bens com o intuito de demonstrar o seu amor por Gustavo Lima. Eles se separaram. E o que aconteceu? Ela entrou com um processo na justiça solicitando a partilha de bens e tudo que Gustavo Lima acumulou durante a relação com ela, porque ela achou injusto o acordo pré-nupcial e ela entende que ela tem direito a 30% de tudo que Gustavo Lima acumulou. E aí, cadê a prova de amor? Pois é, gente, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando você decide se casar, você tem que fazer a opção por um regime de partilha de bens. E quando você for fazer essa opção, pelo amor de Deus, deixa os sentimentos de lado, porque isso não envolve sentimento. Isso é uma segurança para o seu futuro, uma segurança. Quando a gente inicia uma relação, é amor, é flores, é festa, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas geralmente, quando a gente termina uma relação, o bicho pega. Abre-se as porteiras da Terceira Guerra Mundial. Olha, são poucos os relacionamentos que terminam de uma maneira saudável. A maioria dos casamentos, quando eles terminam, geralmente é super inflamado. É tiro, porrada e bomba. Mas no bom sentido, mas é briga, é muito sentimento ruim, é uma explosão de um monte de coisas. Então, para você se resguardar nesse momento e não acabar se arrependendo como a Andressa Suíta se arrependeu, eu espero que eles voltem. Mas, para que isso não aconteça com você, eu vim conversar um pouquinho com você exatamente sobre isso, sobre regime de bens. Para que você tome uma decisão consciente antes de se casar. Para, se por acaso isso vier a acontecer com você, a sua relação acabar, você está resguardada e ter uma dor de cabeça a menos para administrar. Então vamos lá? Olha, os regimes de bens que existem no Brasil são 4. O primeiro deles é o regime de comunhão parcial de bens. Eu acredito que esse regime é o regime de bens mais justo que a justiça propôs. Porque, gente, quando a gente casa para construir uma vida com outra pessoa. E a materialização dessa construção são bens, acabam virando bens. Então, nada mais justo de quando vocês se separarem, se a relação não der certo, alguma coisa aconteceu, cada um levar consigo aquilo que vocês dois construíram de maneira igual. Porque cada pessoa é importante dentro de uma relação, independente da posição que ela está. Se ela é uma dona de casa, ou se ela está na rua junto com o seu esposo, atrás do pão de cada dia. Cada um tem o seu papel dentro da relação. E cada papel é importante.
Isso é um acordo feito entre o casal. Então, se o casal acordou dessa forma, a mulher fica em casa e o homem está trabalhando, ou se os dois estão trabalhando, é um acordo entre eles. Mas os papéis deles são fundamentais para a relação. Então, nada mais justo de que, se por acaso a relação terminar, os dois receberem em partes iguais aquilo que eles acumularam dentro do casamento. É isso que vai acontecer num caso de divórcio. O segundo regime, que é o regime que a Andressa Suíta optou, é o regime de separação total de bens. Nesse tipo de regime, caso vocês venham a se separar, não existe partilha. Você vai levar consigo aquilo que você acumulou dentro dessa relação e colocou em seu nome. Mas veja o que aconteceu com ela. Depois que ela se casou com o Gustavo Lima, a carreira dele decolou. Ele conseguiu fazer a transição de público, sair de um público mais jovem para um público mais maduro, se consagrou como o imperador no sertanejo, agora o embaixador no agronegócio. Então, quanta publicidade esse homem não conseguiu por causa dessa relação madura, desse novo homem, pai de família, chefe de uma casa. Quanta publicidade ele não conseguiu através dessa relação. E o que aconteceu com ela? Ela teve 2 filhos e teve que entrar em stand-by para poder cuidar da família dela. Ela parou a vida dela e ele conseguiu acumular muitos frutos por causa dessa relação com ela. Aí o que acontece agora? Termina a relação, ela fez um acordo pré-nupcial e só vai ter direito a o que eles acordaram antes disso. E todos os frutos que eles acumularam juntos dentro dessa relação, porque parte do sucesso dele veio decorrente desse relacionamento, ela não tem direito a nada. Então, eu acho esse tipo de regime muito injusto. Porque se a pessoa entra dentro de um casamento, ela entra para construir uma história com outra pessoa. Mas cada um opta pelo que quer, né? Um terceiro regime que existe é o regime de comunhão universal de bens. Esse regime, ele é muito bacana para aqueles casais que têm anos de história, né? Namoraram desde novinhos, estão juntos desde então, construíram uma história juntos e em um determinado momento decidem oficializar a união. Então, quando eles oficializam a união, se eles optarem por esse regime, tudo o que eles construíram antes do casamento e o que eles vierem a construir dentro desse casamento oficializado será partilhado caso eles vierem a se separar, né? E, por fim, o último regime, que é um regime obrigatório. É um regime que ampara, eu acredito, né, que seja uma pessoa em vulnerabilidade emocional, que são as pessoas idosas. Porque observou-se que muitas pessoas novas estavam se relacionando com pessoas bem mais velhas, com o intuito de sair em vantagem nessa relação, né? Pois é, então a justiça, vendo esse tanto de casos, situação, decidiu aplicar um regime obrigatório, não só nessa situação, mas eu vou trazer esse exemplo. Quando se você está se relacionando com uma pessoa com mais de 70 anos e vocês decidiram pelo casamento, vai ser imposto um regime de separação obrigatória de bens. Se vocês vierem a se separar, você vai levar aquilo que você acumulou no seu nome apenas. E não vai ter partilha de bens com as coisas dessa pessoa mais velha, não. Então, é uma forma de resguardar a pessoa idosa. E existem outras situações. Gente, casamento não é uma coisa fácil. Não é uma relação fácil. Pelo simples fato de 2 pessoas completamente diferentes, que têm histórias completamente diferentes, se unirem para fazer essa união dar certo. Então, infelizmente, os relacionamentos hoje em dia, eles são muito voláteis. As pessoas, elas entram dentro de uma relação, fazem votos, mas elas não querem a parte ruim do casamento.
elas só querem viver a parte boa dos votos que elas fizeram quando subiram ao altar. A gente faz dois tipos de voto, né? Os votos bons na alegria, na riqueza e na saúde. E os votos ruins, da parte ruim do casamento, na doença, na pobreza, na pobreza e na tristeza. Mas a maioria dos relacionamentos hoje só sobrevive enquanto essa parte boa está acontecendo. Só que essa parte ruim, gente, ela é muito importante para o casamento. É nesses momentos que o nosso casamento ele é provado. A gente entende quais são os nossos reais sentimentos, as nossas reais intenções dentro dessa relação e se essa relação realmente vale a pena ou não. É no momento ruim. Esse aqui é o momento de prova do casamento e super importante. Não tem como pular essa fase. Se seu casamento só sobrevive enquanto as coisas estão boas, então essa relação ela não é bacana. Ela não vale a pena. Se ela acabou, que bom. Vida que segue, bola pra frente. Então, quando você for decidir sobre essa questão de casamento, por favor, deixe os sentimentos de lado e haja movida apenas pela razão. Porque a única pessoa que sai prejudicada dentro de uma relação dessa, infelizmente, gente, são as mulheres. Infelizmente, a parte mais vulnerável dentro de uma relação, quando ela acaba, é a mulher. Então, por favor, se resguarde, tome uma decisão consciente, não envolva uma questão jurídica com demonstração de amor, porque isso aí é cair no conto do vigário. Porque quando a relação termina, aí você vai ver como é que as pessoas são, as pessoas se transformam e é um negócio de louco. Então, evite uma dor de cabeça a menos, se por acaso você vier a passar por essa situação. Então, decida hoje pensando no futuro. Não pense só na pessoa com quem você está, não. Pense em você. Pense em você e como você pode estar resguardada se uma situação ruim vier a acontecer. Então, se planeje com consciência, tomando decisões movidas pela razão e não pelos sentimentos. Então é isso, gente. Espero que essa informação ajude você que está decidindo tomar esse grande passo na vida de qualquer pessoa, que é o casamento. Ele é bom, ele é bacana, se for uma relação saudável, se for uma relação que envolve amizade, companheirismo, parceria, se a outra pessoa está em sintonia com você. É uma coisa boa, bacana, vai te ajudar a crescer como pessoa, como ser humano, como profissional também. E você vai realizar muitos sonhos com ele. Então, né, coisas ruins não, mas coisas ruins acontecem. Então, tente se prevenir para essas situações. Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem como controlar e que pode vir a acontecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E me segue lá nas redes sociais. Um cheiro e até o próximo vídeo.